fazer uma salada. Começar. Vamos lá, manda ver. Rádio Brasil, conectando você aos ancestrais, são 21 horas, 2 minutos, horário de Brasília. Eu sou Ifadaió, junto com o Dr. Eduardo Guarilha, lá em São Paulo. Eu estou em São José dos Campos, e muito obrigado por todos que estão aqui presentes, pela audiência. A audiência vai crescendo de pouquinho em pouquinho nesse programa cotidiano, toda segunda-feira, às 21 horas. Programa Reino dos Orixás, espero que volte amanhã, que seria dia 30 de agosto, toda terça-feira às 21 horas, e Papo de Aú toda quinta-feira às 21 horas. Hoje, para quem acompanha nossas redes sociais, principalmente Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp, mas principalmente Facebook, WhatsApp e o site é radiofabrasil.com.br, o Skype é Rádio Fabrasil e o Facebook é /Rádio Fabrasil, né? E lá sempre coloco os temas, que hoje o tema seria falsas acusações e suicídio. Eu não sei se vai dar tempo para falar do suicídio. Falei pro doutor Eduardo Guarilha agora há pouco sobre o tema, né? E ele falou, nossa! E vamos tentar aí passar toda a informação ao público. O público que a maioria escolheu falsas acusações e mentira. Eu queria dar o pontapé, mas antes de dar o pontapé, pedia falar a palavra ao doutor Eduardo Guarilha. Primeiramente, boa noite, doutor. Obrigado pela participação. Queria só a palavra aí, por gentileza, para a gente dar uma entrada na rádio. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado por poder estar aqui mais uma vez, né? Boa noite a nossos ouvintes. E, né, hoje aqui em São Paulo está uma confusão. Eu acabei chegando bem em cima da hora aqui para poder fazer o programa, estar com vocês, mas deu tempo. Sim. Esse problema que está acontecendo no Brasil agora é justamente sobre a Dilma, né? Isso aí, fiquei bastante entusiasmado com os vários temas, na verdade, que surgiram, né? Com possibilidade para hoje. Acho que falsas acusações é um tema bastante interessante. Mentiras, né? Tá bastante na moda agora. Bom, talvez a gente esteja vendo bastante isso, tanto de um lado quanto de outro, lá em Brasília agora, né? Só para dar um contexto maior. Como na nossa vida cotidiana isso sempre acaba aparecendo. E suicídio, bom, eu sou psiquiatra, né? Isso faz parte muito do meu dia a dia. Acho que não tem um dia, tirando finais de semana, que eu não entre em contato com essa questão de uma forma bastante presente. Qual o tema que você prefere primeiro, doutor? Você prefere suicídio ou falsas acusações? Olha, eu acho que se a gente começar de suicídio, dificilmente falaremos de falsas acusações, porque suicídio por si só é um tema que merece um programa ou mais. Então, assim, né, eu sou suspeito para falar, eu prefiro falar de suicídio. Então vamos falar de suicídio, doutor. Você não sabe, não sei se o doutor viu hoje o que aconteceu, não lembro qual cidade lá. Uma família de classe média alta. O pai dessa família, ele matou todo mundo, jogou os filhos lá do prédio, do alto, e depois se suicidou. E a carta que ele deixou é que ele tinha saído do emprego e eu imaginei que fosse isso. Não conseguiria pagar as dívidas e foi por isso que ele se matou. O que o doutor tem a dizer sobre isso? Porque normalmente é isso, né, doutor? Tudo tem a ver com essa parte financeira. Eu digo que as pessoas... Eu coloquei até um vídeo aqui no grupo do WhatsApp, que as pessoas se suicidam por cotas, né? Se suicidam de pouco a pouco, porque quando ele vê que não consegue atingir, ele não sabe receber um não, ou não consegue atingir o êxito que ele gostaria, a parte do seu egocentrismo e entre outras coisas, ele acaba se matando. Mas o que tá engraçado virou moda, é como se fosse um suicida em massa, né? Isso. Islamismo, né? Os
os islamitas lá estão lá e joga bomba em todo mundo ali e pronto, entendeu? Tem uma contextualização bastante diferente, né? Essa do matar a si próprio e matar a família, né? Do suicídio do homem-bomba, do terrorista, vamos dizer assim, né? Que não é. O terrorista ele não acaba fazendo um suicídio, né? Ele é um outro contexto, né? A intenção dele não é se matar, mas é provocar dano, né? Provocar terror. Não, o chefe manda ele se matar, mas por um motivo. Isso é uma consequência, vamos dizer assim, um efeito colateral. Como o kamikaze, o objetivo dele não era se matar, era atingir o alvo. Sim. Acho que o terrorismo pode ser lido nisso, vamos dizer assim, que é um dano colateral, não é um objetivo primário. Agora, estava pensando aqui, né, um outro tema que apareceu hoje foi a questão da bipolaridade, que é um tema que acho que vale um programa por si só, porque é um tema que está muito na moda e gera muita confusão, né? As pessoas tendem a entender bipolaridade como algo que não é bipolaridade, falando no contexto psiquiátrico da coisa. Sim. Agora, o que isso tem a ver com suicídio? E o que tem a ver também com calúnias, mentiras, né? Que acho que tem um ponto em comum. A pessoa que opta pelo suicídio, em geral, ela tem vários formatos, né? Tem a pessoa que rompeu com a realidade, o louco, né? O esquizofrênico, o próprio bipolar, a pessoa que está psicótica, né? Tá vendo coisas que não existem, ouvindo coisas que não existem no senso comum, né? Tendo ideias que não existem, ela acaba se matando por influência dessas ideias. Esse é um tipo de suicídio. Agora, o suicídio mais comum dos neuróticos, vamos dizer assim, não dos psicóticos, que são as pessoas como nós, né, os neuróticos, tem a ver com impotência. A pessoa não vê saída para a própria vida. Tem uma série de fatores que aumentam muito o risco de suicídio, e ao longo aqui da nossa conversa eu pretendo falar pelo menos do mais importante, que é interessante. Então o suicídio seria como um último recurso, assim, a vida chegou num lugar que eu não tenho mais o que fazer, que eu não vejo saída, então eu me mato, né, e acabo com o sofrimento. E é visto como uma saída, né, como uma porta de saída, que tem a ver com a impotência, né? Cheguei na impotência absoluta, total e completa em relação à vida, então a potência que eu tenho é a potência sobre a minha própria vida. Depois ainda vou falar um dado interessante de um estudo que eu vi outro dia aí, que tem a ver com isso, que é curiosíssimo. Sim. E o transtorno afetivo bipolar, né, tem muito a ver com impotência também, né? E a resposta é ela que é a onipotência, e aí você tem os dois polos. E o quanto as calúnias e mentiras não tem a ver com a sensação de impotência e também e a onipotência, né, de resolver situações insolúveis ou chegar naquilo que a gente quer, né? Então, só para fazer ligar uma coisa na outra aí. Eu tenho uma teoria sobre essas falsas acusações e mentiras, doutor. Quando você abre um Facebook, você quer falar sobre economia, você quer falar sobre política, você acaba virando um doutor, um especialista em todas essas áreas. Você acaba virando um médico, você acaba... É o senhor ou senhora das opiniões, né? E quando a opinião normalmente é divergente, as pessoas começam a atacar umas às outras. Elas não pensam nas consequências que estão acontecendo. E vem a questão da injúria, da difamação e etc. As pessoas nem sabem que elas estão cometendo até crimes. Elas fazem porque elas estão atrás de um computador ou atrás de um celular. E é muito difícil porque o ser acaba virando um ser ignorante. Porque quando ele tenta fazer isso frente a frente com a pessoa, ele acaba se protegendo ou não mostrando as suas reações e emoções. E a pessoa que fica já esperando, mas por que essa pessoa não vai falar para mim na minha frente? Porque é a nossa cultura, infelizmente agora, é um dos pontos negativos da nossa cultura, é que todo mundo vamos dizer assim, é machão, todo mundo é feminista atrás do computador. E aí quando chega a parte, por que essas pessoas, elas têm esse problema?
essa coisa de contar mentiras e falsas acusações. Porque o ser, entre aspas, oponente, ele acaba se tornando mais forte que ele. E ele não tem o que fazer. Então ele tem o quê? Condenar apenas. Mas ele acaba ficando mais fraco. Então todo mundo que sabe se proteger, ou que se silencia, principalmente, não tem muito, não coloca muito a sua família, suas aparências, seus pensamentos em jogo, acaba deixando o seu oponente mais fraco. Mas agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou saber o ponto fraco dele? Por mesmo que não saiba o ponto fraco, ele tenta atacar, ele se torna a pessoa mais fraca e mais ignorante, nesse caso. Então não adianta as pessoas normalmente, como eu falei no último vídeo, quererem dar dislike nos meus vídeos, porque na verdade eles estão me ajudando a visualizar o vídeo, e ele mesmo dando dislike, ele vai falar de mim. E ele falando de mim, ele vai chamar uma outra pessoa que vai achar que tem a mesma opinião que a dela. E aí pode vir a opinião contrária, em vez de ele brigar comigo, ele vai brigar com o amigo dele, ou com a amiga dele, sei lá, e vice-versa. E você percebe como no teu relato aí, você coloca claramente a questão da impotência. Sim. A pessoa, ela quer ser mais que aquele outro, né? Que tá falando ali, que tá expressando sua opinião, mas não tem uma inconsistência interna porque ela não tem argumentos para questionar, ou seja, uma impotência, né? Eu fico impotente perante aquele. Ela ataca para ser dentro da onipotência dela, para desqualificar o outro. E você falou, acaba saindo pela culatra o tiro. Isso na internet, isso mais ainda, porque é movimento, né? É visualização, gera interesse. Agora, qual a potência que a pessoa teria para a gente sair disso, desse jogo, né? Onipotência e impotência? Seria aprender com o outro. Sim. Né? E essa seria a saída saudável para essa impotência. Mas isso ela vai ter que lidar com o fato, ela vai ter que admitir para si mesma que ela sabe menos, que o outro sabe mais. Enfim, sabe menos de uma coisa, sabe mais de outra, o outro sabe menos de uma e sabe mais de outra, e assim tá tudo certo, e assim caminha a humanidade, né? E a natureza e tudo, né? Brincando aqui, meu gato tá aqui em cima da mesa. O meu gato faz coisas que eu não faço e vice-versa, e nós dois juntos vamos mais longe. E assim vai, né? E eu faço coisas que você não faz e vice-versa. Nós dois juntos vamos mais longe. Fazemos esse programa, olha que legal. Sim. Você com o seu saber e eu com o meu. E a gente não briga por conta disso, tá tudo certo, né? Essa parceria é um pouco isso, né? A gente vai mais longe e assim se constrói conhecimento, né? E tá tudo certo. Agora tem pessoas que não conseguem lidar com isso, né? É um pouco de imaturidade, na verdade, no fim das contas, né? Eu tenho recebido um verso de Fá que fala, aquela pessoa que é muito irritada ou é muito nervosa não poderá ser um bom líder. E isso o Ifá fala em Otuareté. Então você vê que o Ifá, especificamente o Ifá, ele fala que as pessoas que querem ser líderes, eles não podem ter esse tipo de comportamento. Ele não é que falar mal, porque assim, ele pode falar de uma pessoa e dar como exemplo, mas não citar nomes. Isso é um item importante. Segundo item importante, ele não ficar tocando na mesma tecla toda hora, no sentido de que o que aconteceu já foi. Quando ele começa, o sacerdote começa a relembrar e ficar remoendo e ficar irritado, querer transferir a sua irritabilidade, olha que palavra bonita, para outra pessoa, o Ifá não vê como bom líder, acaba tendo perdas, e isso diz em Otuareté. Acabar passando o seu problema para alguém, mas o problema é interno, o problema é dele, né? Que foi isso que a Josélia falou aqui agora. Além da fraqueza de caráter, o que mais falar sobre os que fazem falsas acusações. É mais fácil você malhar o outro, né, falar coisas ruins sobre o outro, mas você não vê os seus erros também.
Porque o que eu vi hoje, por exemplo, da senhora Dona Dilma, é ela dizer que erra, mas não dizer os erros dela. Porque a pessoa que diz os seus erros, ela explica, ela põe à mostra o que ela errou. De um lado ela está certa, porque ela tem que proteger a, a palavra. Ela tem que proteger. Eu não sei agora a palavra. Ela tem que proteger o. Ai, desculpa, pessoal. Eu tô tentando usar uma palavra bonita que eu não tô conseguindo. Usa uma feia mesmo. Não, mas ela tem que proteger os segredos dela, a parte pessoal dela e tudo mais. Mas o proteger o pessoal é uma coisa, proteger os erros de trabalho é outro. Então, ali que se vê, por exemplo, eu comecei a ver, doutor, e o ouvinte está escutando agora, eu comecei 9 horas da manhã, tô até agora, só parei agora para fazer a rádio. Nossa, você acompanhou mesmo? Tô acompanhando mesmo, acompanhei todo mundo, peguei o celular, fui tomar banho, fui ver lá na rádio, não perdi um minuto não. Então, E só ver as pessoas colocando culpa em terceiro. Ali está se falando, por exemplo, não querendo falar de política, que eu não gosto muito de falar, mas está colocando sobre a identidade de uma pessoa. Mas o que está sendo julgado é o que a pessoa fez como presidente. Não que ela passou pela ditadura, que foi massacrada e tudo mais. Porque se fosse isso, a gente tinha que colocar um tribunal de mais de 40 anos já, mais de 60 anos, né? E se fosse colocar esse tribunal, e as pessoas que ela participou do grupinho dela, e matou taxista, matou gente inocente também, e o grupo dela que matou gente inocente, entendeu? A gente poderia falar dessa vida também, né, da Dilma. A questão é falar falsas acusações, não por exemplo, nós temos uma cultura, doutor, o senhor sabe muito bem, que a gente falou das últimas vezes, a gente tem uma cultura do que você falou, do imediatismo, a gente tem a cultura da família, né? Usa a palavra família. O que é a frase, a palavra família, né? Um homem tem que ser, por exemplo, o presidente, ou uma mulher tem que ser a presidenta, tem que ter um marido, ou o homem sua esposa, pelo menos 2 filhas, que é igual ao sentido americanizado, né? O americano ele tem que falar da família, ele tem que ter uma esposa, ele tem que ter 2 filhas, e melhor ainda se forem brancas, porque se forem negras, o bicho pega, fica mais complicado para ele tomar partido sobre a naturalidade da sua cultura. E se ele pular cerca, a coisa fede, igual aqui no Brasil, né? O brasileiro olha mais o sentido particular, ele não olha o profissional. A mesma coisa americano. Agora você pegar, como escutei o Leandro Carnal falar, aquele historiador, né? Você já ouviu falar dele? Sim, por acaso ouvi. Um grande conhecido meu me apresentou ele. Então, Você, ele né? falou que lá na Europa, que é muito mais antigo e é muito mais civilizado do que os Estados Unidos, na minha opinião, modesta opinião, tá? É uma cultura mais madura, né? Uma cultura mais Existia madura. há muito mais tempo, né? Tem pelo menos uma história bem documentada de 2000 anos, né? A nossa história aqui nas Américas é de 500 anos. O que se vê dos premier, dos primeiros-ministros, né? Dos presidentes, é julgá-lo pelo que ele faz, de certo ou errado. Se ele pula cerca, se ele não tem mulher, ou se ela não tem um marido, isso pouco importa. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil eu tenho que ter visto que, já me chegaram e falaram, babai, eu só tô com o senhor porque o senhor tem uma esposa. Eu falei, se eu não tivesse uma esposa, você não ia estar comigo, não? Tanto é que essa pessoa nem tá comigo, não, nem tô cuidando mais dela, essa pessoa. Por erros, porque ele diz família, mas as coisas que ele faz, não é de família, entre aspas. Entendeu? Seria subjugado, mas ele não tá comigo por causa disso, não. Enfim. É isso que tem esse problema. As falsas acusações, você tem que separar. Eu sou um homem público. O homem público tem que saber fazer o quê? Saber fazer o seu trabalho. O que eu deixo de fazer na minha casa ou não, para os outros não importa. Até o IFA, ele chega e fala assim, fala para sua esposa parar de abrir a boca. O que aconteceu esses dias? Entendeu?
Fala pra sua esposa parar de abrir a boca e falar das coisas que acontecem. Isso acontece. Isso aí a gente vai aprendendo na marra. É isso que eu falo pros ouvintes. A coisa é muito mais pesada do que imagina, porque é uma outra cultura. A cultura não é a cultura família brasileira. Fala, doutor, pode falar. Sim, são várias coisas agora que foram juntando. Vamos. Vamos começar pela Josélia. Achei interessante, né? Essa avaliação da fraqueza de caráter. Eu acabo não indo para isso porque acaba caindo num julgamento moral e eu tendo a evitar, tendo a ter um olhar sobre o humano, sobre a Constituição, mas com certeza tem uma imaturidade, né, nisso. Tanto tem imaturidade na pessoa que inventa coisas em mentiras, quanto na pessoa que não consegue expor os próprios erros. Tanto tem uma imaturidade na pessoa que mistura, né, os papéis, como você estava falando agora, o papel de babalaô e o papel de pai de família, né, vamos dizer assim, para colocar dois. Sim. Como tem a maturidade na pessoa que não consegue separar, se você não conseguisse separar. É complicado, né? Para pegar o tema de família, que era uma das propostas aí para o programa de hoje, as famílias elas estabelecem padrões, as culturas estabelecem padrões, como você falou agora, o padrão, né, de um presidente da República aqui ou nos Estados Unidos, qual que é, o que é aceitável, o que não é. É de uma extrema imaturidade, né, que o cara tem que ser um ideal. Não, ele tem que ser um bom presidente. Alô, doutor? Alô? Pessoal, caiu a conexão da rádio aqui. Nós vamos tentar restabelecer. E daqui a pouquinho eu volto para falar com vocês muito mais, tá bom? Darbo, curte escutar a nossa musiquinha aí. Pessoa... Te peguei na berlinda, hein, doutor? Interessante. Uma pessoa que todo dia vê suicídio na frente dela. O que essa pessoa faz? Eu já dei conselhos e conselhos. Ele trabalha para o governo, né? É do mesmo modo que, por exemplo, doutor, conheço uma pessoa que já trabalhou na parte de... Como é que fala? Não é legista, aquela pessoa que abre o corpo já está morto. Não é? Não é legista, é outro nome. Necrópsia? Necrópsia, isso. São trabalhos complicados, doutor. Eu acho que é muito mais complicado que o seu, porque você tá pegando para salvar, e ali já não tem mais como salvar, entendeu? Então, mas é interessante essa história, né, do curso de medicina, né? Uma das primeiras coisas que você faz, na primeira semana, possivelmente, às vezes até no primeiro dia, é entrar em contato com a morte da forma mais nua e crua, né? Que é o cadáver na hora... Desculpa, é o primeiro ano que vocês já pegam, vai ver o morto já e tudo mais? Na primeira semana de aula. Nossa, não sabia não, pensei que era no segundo ano e tal. Anatomia é o básico, né? A primeira cadeira, a primeira matéria sobre a qual todas as outras se constituem, né? A formação macroscópica do nosso corpo, né? A constituição macroscópica do nosso corpo. Então remete muito, é que o médico formado ele já vivenciou isso há muito tempo atrás, né? 6 anos antes, né? E é todo um processo, né? Mas, na verdade, o que eu vejo, a grande questão, lógico, a pessoa vai ter o entendimento dela, conforme a cultura dela, a formação religiosa, espiritual dela, sobre a morte e o suicídio, mas isso remete a um tema que a gente já conversou, na verdade. Como que a cultura coloca a morte, como que a cultura encara a morte. Sim, né? sim. Bem lembrado, doutor. De morrer é possível. Né? Então eu trabalharia dessa forma. Lógico que isso pode mexer com, vamos dizer, o condutor do trem que vê a pessoa pulando na frente e a impotência dele de mudar aquilo, né? Porque o trem tem a velocidade dele, embora corte a eletricidade do trilho e tal, ele não vai parar de uma hora para outra. E talvez a própria culpa dele de não ter podido fazer nada para mudar aquela situação.
E aí a gente não está falando tanto da morte em si, ou do suicida, mas da implicação daquela pessoa naquilo. Lógico que o contato com a morte mexe, mobiliza coisas, mas eu acho que muito dessa mobilização, fora o que é lidar com a morte e tal, vem do despreparo que a nossa cultura nos coloca frente à morte. Não é uma coisa que a gente lide no dia a dia, que a gente converse no dia a dia, né? Brincando,